Amém. Vamos homenagear hoje, 21 de janeiro de 2024, Leonardo Coimbra e Santana Dionísio. Como se comemorou há pouco tempo a data da partida para os mundos espirituais precoce e trágica de Leonardo Coimbra, e foi tal tema de um artigo no blog, resolvi ler a parte final, a adenda que 40 anos, aliás 50 anos depois de ter, praticamente 50, 48 anos depois de ter escrito e pronunciado em Vila Real, em 1936, na segunda edição dessa palestra sobre Leonardo Coimbra, contribuição para o conhecimento da sua personalidade e seus problemas, foi melhorada e lida de novo no Porto, a 31 de março de 36, e em 1983, Leonardo Coimbra foi de novo homenageado por Santana Dionísio, publicando uma segunda edição que teve um acrescento em relação à primeira, acrescento esse que vamos ler no curto espaço de tempo que esta máquina permite. Reflexões eloquentes e horas de silêncio. É uma adenda de 1, 2, 3, 4 páginas finais. Diz-nos então Santana Dionísio sobre as interrogações que ele colocou sobre a morte e vida de Leonardo, mas também de Antero, outra grande alma que Santana cultivou e amou. Normalmente, o pensamento ávido de perenidade alimenta-se da penumbra e exprime-se a meia voz. Mais do que isso, o pensar obsessivo, intenso e iluminante e translúcido, por vezes desiste da própria penumbra e da própria transmissão confidente e opta por uma forma de esperança desesperada e transcendente, a da concentração tácita. E porquê? Porque o pensar em silêncio é mais puro, mais perdurável e mais verídico, ou seja, mais ontológico, do que o pensar luminoso e ingênuo, vertido ou convertido em palavra, seja ela escrita ou auditiva. Seja ela inscrita ou auditiva. Desde as origens da humanidade, quantos momentos de meditação silenciosa terão sido vividos à flor da terra e que ainda hoje estarão à espera dos processos de entendimento e captação. Grande interrogação que Santana Dionísio põe aqui em relação à possibilidade de haver uma memória da anima mundi, na tradição indiana também falada como perdurando no akash, no espaço substancial cósmico, no quinto elemento próximo do éter. Haverá processos de chegar a captar, pois só pela visão espiritual interna. Continua Santana. Quantas interrogações tácidas ainda entranhadas na aparente mudez das silenciosas realidades telúricas contemporâneas das originárias brisas que, à falta de melhor palavra, poderemos designar pela palavra amanhecer, das 1000 formas e ansiedades anímicas de ser. Por que razão, durante tanto tempo, certos povos de complexão robusta e idénica, rude e montanhesa, se deixaram prender à seriedade de recantos austeros do mundo, reduzindo as suas exigências de abrigo e sustento a um ascético mínimo, entre parênteses,
equivalente a uma forma de plenitude, fecha parênteses, que seria o conversar sem palavras, com as miríades da expressão de simpatia, vizinhas e longínquas, das águas modíferas ou tranquilas, das árvores sábias e confraternas, dos lumes e sigilos da imensidade sublime, sideral. Aqui eu anotei ao lado aonde é que adquiriu esta intuição depois desta pergunta. Muito interessante esta ideia que nosso amigo Santana levanta de que os seres já na antiguidade conversavam com palavras, com as miríadas da expressão de simpatia, de amor, vizinhas e longínquas, das águas movediças ou tranquilas, das árvores sábias e confraternas, uma expressão maravilhosa que deve ser agora destacada e passada a ser mais utilizada, as árvores sábias e confraternas. Este é o grande mestre Leonardo de Coimbra, o grande discípulo de Leonardo de Coimbra, certamente também inspirado nas suas realizações a afirmá-lo. Dos lumes e sigilos da imensidade sublime e sideral. O sidério, as estrelas, consideremos, com o sidério, meditar, considerar no infinito, no espaço infinito, celestial, eis uma meditação interior valiosa, aliás, ligada com o tal Akash, essa dimensão de infinitude que nos rodeia e que participamos e que nos penetra. Depois, continua Santana, sabe hoje a mais o homem relativamente aos seus distantes antecessores? Quem poderá dizer ou garantir que as formas de viver, ou de pensar, ou de refletir, ou de compreender, ou de se fazerem entender desses longínquos seres viventes, ora diligentes, ora tranquilos, eram ou seriam menos felizes ou mais felizes, cientes ou inscientes, mais próximos, distantes do saber ou da ignorância, do viver tido como acisado do chamado homem apetrechado dos nossos dias? São interrogações que, de certo, não serão tidas como frutos de ociosidade. Longe de ser ociosa, a interrogação, por mais insistente que seja, é sempre deficiente e tímida. Os próprios homens de pensamento expresso, mesmo os mais incansáveis, reconhecem nas suas frequentes quadras de reflexão laboriosamente transferidas que a sua melhor meditação é aquela que se realiza em silêncio. O final da existência de Tomás Aquino parece poder considerar-se como um dos mais impressivos exemplos de filósofo transcendente, valorizador da meditação tácita. Ninguém ignora, com efeito, que o laborioso autor da Suma Teológica, e que se tornou a base, acrescentamos nós, da filosofia escolástica e de muita redução da própria dimensão do ser humano apenas a uma racionalidade discursiva, tal o labor que Tomás de Aquino deixou nas suas obras nessa dimensão racional, discursiva. Teve, contudo, um episódio importante que Santana Dionísio aqui nos lembra. Ninguém ignora, com efeito, que o laborioso autor da Suma Teológica, em dado instante, ou por virtude de um golpe de fadiga, ou de iluminação indizível, sentiu, entre parênteses, ou parece ter sentido, que não deveria mais escrever nem falar acerca das cruciantes questões que durante tantas vigílias lhe haviam merecido incansáveis serões de aprofundamento, análise e demonstração. Diz mesmo que ele considerou palha tudo o que tinha sido posto antes perante a experiência espiritual que teve pela primeira vez. Certamente uma visão poderosa de algum aspecto da divindade em si mesma, ou no cosmos, ou em si, ou dos mundos espirituais e subtis.
e isso fê-lo não escrever mais e considerar o que estava antes pouco importante, e daí apelar as pessoas mais à meditação silenciosa, tácita. Entre nós poderíamos evocar outro caso sui generis, o de Antero de Quental. Em parte por imposição da doença que o imobilizaria no leito durante alguns tempos, volta e meia, entrecortados, que o imobilizaria no leito como um entrevado a partir da crise decisiva da enfermidade inexorável e indefinida, de que se tratou em vão desde o limiar da década de 60, o reflexivo poeta não hesitaria em dado dia afirmar que, se pudesse transmitir plenamente as suas culminantes meditações, estaria garantida a perenidade e difusão ecuménica do seu pensamento. Se pudesse transmitir plenamente as suas culminantes meditações. Eis, de facto, um mistério que fica. Algo perpassa nas cartas, nessa correspondência maravilhosa de Antero, e em alguns dos sonetos, certamente, e dos seus escritos. Nas circunstâncias, o frustrado autor do Homem às Mãos com o Destino, já que é Leonardo Coimbra, com inteira justeza poderia ter repetido confidência análoga, invocando as inibições que se teriam oposto à expressão plena das suas possibilidades de entendimento culminante do ser e do poder ser. Expressão plena das suas possibilidades de entendimento culminante do ser e do poder ser. Aqui um apelo a queremos e sermos mais nós próprios na nossa totalidade e plenitude. Nas circunstâncias em que o filósofo tribuno, Leonardo Coimbra, foi de facto um orador de tal forma extraordinário e maravilhoso que fez muitas ficarem invejosos e atacarem-no fortemente. As circunstâncias em que o filósofo tribuno viveu e lutou dificilmente poderia ter realizado uma existência fecunda e levitante. Ainda que ele levitasse, fizesse levitar as pessoas nessas conferências e palestras que foi realizando em vários locais do país, em vários comícios, ora republicanos, ora até anarquistas no seu começo, ora já de partidos democráticos, ou enquanto foi Ministro da Educação, ou então enquanto professor da Universidade de Letras do Porto, que ele criara e que depois extinguiram para só, muito mais tarde, ser de novo reativada, mas que muito deve, na sua origem e fundação espiritual, a Leonardo Coimbra e aos professores que o acompanharam. Como seria possível levar mais longe em um quarto de século, ou seja, nos 25 anos mais intensos da sua vida, já que ele morre em 1936, nascer em 1883, algo acima do que está escrito, publicado, à espera que se reconheça o que é e que vale. Quantas meditações inestimáveis, quantas palavras iluminantes, quanto ímpetos de pensamentos decisivos e imprevisíveis, quantas sugestões valiosas desse homem tão mal julgado e, portanto, zoilos escarnecidos. Meditações inestimáveis, palavras iluminantes, ímpetos de pensamento decisivos e imperecíveis, sugestões valiosas. Eis
o que Leonardo partilhou poderosamente à sua volta. Razão profunda teria o tribuno em advertir, em certo entardecer, quando nos dizia, junto do velho e silencioso rio: um dia, mais tarde, podereis ver melhor o que aí fica, apesar de tudo. Eis aqui palavras proféticas de Leonardo de Coimbra e que nos tocam não só pela circunstância em que foram proferidas, bela, subtilmente partilhada, certo entardecer, quando nos dizia, junto do velho e silencioso rio, certamente o sagrado de ouro. Um dia mais tarde podereis ver melhor o que aí fica, apesar de tudo, e eis-nos nós a fazê-lo e, portanto, a sentir com profundidade esta afirmação que Leonardo partilhou com Santana junto ao fluir do rio e que no fluir do rio da vida chega até nós e abre um pequeno espaço na nossa alma e eventualmente de novo em algumas outras almas. Embora com frequência sarcástica e lucidamente ciente do que o seu pensamento, ora refletivo, ora tribunício, ainda que frequentemente aplaudido, era pobremente julgado e compreendido. O Hercúleo Tribuno, porque era um homem bastante poderoso fisicamente, chegar a fazer halteres e tudo, luta livre, em jovem, o Hercúleo Tribuno não desistia de amar a terra em que havia nascido, pois ele não desconhecia que a lei da ingratidão é uma das leis fundamentais do homem, ou seja, dos hábitos negativos que o homem cria, já que a gratidão, o dar graças por tudo e por muito, constantemente, tem sido ao longo dos séculos fonte de grande harmonização dos seres com o universo, com os outros e com a divindade. Pois dar graças é já uma forma de aproximação unitiva a quem se dá e por que se dá. Daí o incessante renascimento da sua inspiração exaltante, fonte da sua incoercível eloquência, da sua serenidade e até da sua aparente bonomia. Portanto, Leonardo tinha esta consciência de que os seres humanos esqueciam-se, eram ingratos, mas essa graça surge de um modo ou do outro nos poucos que sabem receber, transmitir, partilhar, sentir. Daí o mistério das três graças, esse símbolo profundo da antiguidade clássica e tão utilizado no Renascimento e nos humanistas. É ver ou reler, por exemplo, o seu impetuoso discurso memorativo Camões e a fisionomia espiritual da pátria, pronunciado num teatro da cidade do Porto em 10 de junho de 1920.
discurso de grande elevação e beleza. E assim eram quase todos os discursos de Leonardo de Coimbra. O meu pai ainda o assistiu, ainda foi amigo de um dos discípulos de Leonardo de Coimbra, Ângelo César, de quem tenho um livro dedicado ao meu pai. E a notícia deste discurso foi publicada num vespertino republicano portuense, a Tribuna, a 11/6/1920, escreve-nos aqui Santana Dionísio, numa nota sob a significativa Antete, sob a largura de 7 colunas, portanto, Antete, a notícia à cabeça, ao alto, no cabeçalho da página, o extraordinário discurso que, de vívido entusiasmo e intensa beleza, fez vibrar todos os que o ouviram. Retomamos Santana. Logo o começo seria empolgante. Que são os poetas? Interrogaria o tribuno, e logo esclarece. No rio do tempo vão fugindo as coisas, os seres, os mundos e o homem. O poeta é o seu redentor. Porquê? Porque é ele quem eterniza os instantes. O poeta gera o sábio e o santo. O santo é o poeta praticante. O sábio é o poeta vagaroso. E esta é bem verdade. O poeta, ou se quisermos o escritor, é quem tenta eternizar os instantes. Já que não temos ainda os tais aparelhos com que Santana Dionísio iniciou a sua interrogação das dimensões do pensamento silencioso, das intuições e visões internas que todos nós temos ao longo da vida, ou mesmo dos sonhos, e que não sendo escritas já com as limitações da inefabilidade que algumas delas têm, se perdem. E o poeta, o escritor, que se esforça por se relembrar ou por transcrever, esse está a eternizar, a perenizar os instantes. E ainda no dia, há 2 dias, dia 19, fazia anos o nosso estimado amigo Nascimento, 104 anos, o professor José Vitorino de Pina Martins, e eu publiquei uma poesia que, passado algum tempo depois da sua morte, eu lhe escrevi dedicando, e que partilhei no meu blog e depois para uma rede social, tentando perenizar esses instantes de convivência e de conhecimento com esse ser e, no fundo, perenizar a sua presença entre nós. Algo que Santana Dionísio fez com grande persistência e sabedoria em relação a Leonardo de Coimbra e Antero de Cantal, entre outros, mas sobretudo estes dois. Depois segue Santana, em dado momento desse discurso que está publicado, esse livrinho, Camões e a Fisionomia Espiritual da Pátria. A edição não foi, teve uma segunda edição muito parecida, e depois nas obras completas que o próprio Santana Dionísio compilou foram inseridas. Em dado momento o filósofo exclama: ou nos salvamos todos, ou é impossível a salvação. Por fim, o tribuno iluminante entra na apreciação da grandeza e unidade da epopeia de Camões. Por momentos a sua crítica, dedicada à chamada erudição, é ígnea e mordaz, por exemplo, quando aponta o que há de dormitivo na chamada distinção dormitiva e artificiosa do maravilhoso cristão e do maravilhoso pagão, tornada corrente pela chamada didática escolar de nível primário e, por vezes, universitário. É tempo de acabar, exclama o tribuno, com tanta incompreensão, e ter presente que é uma obra de arte é um ser vivo,
e poderá ser uma espécie de mistura de mortes e quimeras. Importa ver ou sentir que no poema é combustível, entre parênteses, a erudição. Distinguir ou sentir no poema o que é combustível, a erudição, e o que é vivo e imperecível, entre parênteses, a inspiração, o sonho, e acrescentamos nós o fogo psíquico-espiritual, fogo anímico que o tribuno consegue transmitir no poema, seja ao ser dito, seja ao ser escrito, seja depois dos mais sensíveis que o sabem ler e assimilar como mantras, como palavras vivas dentro deles e desencadeando as forças originais que as palavras têm, e os sons, e os seus ritmos, e o que o próprio poeta intuiu e quis transmitir, como nós fazemos agora, tentando que o fogo de Leonardo Coimbra e de Santana Dionísio, o fogo da demanda da sabedoria e da divindade, aconteça mais dentro das nossas almas, como realidade, como inspiração, como meditação, como vivência. Ágil e despertante, o tribuno, Leonardo Coimbra, aponta em dado momento o que há de precário no decantado discurso do velho de Restelo, ou de significativo ou dramático na confidência culminante do gigante Adamastor. A sua paixão infeliz pela deusa que sem descanso o assedia, ronda e escarnece. Eis uma fugitiva e tácita percepção subtil e inefável do poeta, que a chamada erudição de modo algum poderá plenamente aprender e que bem comprova que a verídica compreensão de uma obra de arte ou fonte de inspiração não é apreensível pelo frio recurso de gramáticas ou glossários, por muito estimáveis e diligentes que sejam. E assim termina ele. Eu escrevi uma notazinha nessa parte final que diz-nos: assim também ele não foi apreendido pelo seu meio, ainda bruto ou então já muito formalizado. E de facto, Leonardo, o tempo de Leonardo foi difícil, era um tempo de grande luta e de transição da monarquia para uma fase de nascimento da República e de conflitos entre os mais religiosos e os menos religiosos, entre os mais ambiciosos e os menos ambiciosos, os mais sábios e os menos sábios, e Leonardo acabou por não dar a totalidade que poderia, em princípio até tendo tal começado quando veio a Lisboa para ser aprovado no concurso a professor universitário, e os de Lisboa não o quiseram. Estavam, no fundo, a preparar, consciente ou inconscientemente, o modernismo e não uma visão mais espiritual até, e de certa forma, mística e afetiva da realidade. Na página final, branca, escrevi uma notazinha pequena dessas conversas. A vida de Leonardo é misteriosa. Nasceu, estudou, pensou, casou, conviveu, ensinou, matutou, inquietou-se, aprofundou-se e morreu. Morreu, mas deixou-nos, morreu fisicamente, mas deixou-nos estes textos, e vamos partilhar aqui também uma imagem já agora de Leonardo no fim da sua vida, num desenho de Santana Dionísio. Já não era o homem jovem e inicial, mas aquele castigado